mais um corte de bubuiá. Mais um corte de bubuiá. De bubuiá. Bem, né? Como é que isso aconteceu? Tu queria ser um juiz, um promotor, assim, um procurador? O que acontece? Você lembra que teve uma época em que as pessoas, os pais, Sim. não tinha essa mentalidade empreendedora que a gente viu surgir de uns anos para cá. Sim. Né? Então você tinha aqueles cursos que eram os cursos mais badalados, mais disputados, medicina, direito, né? Eram os cursos bam. Né? Então, assim, acho que toda a família queria ter um filho médico, advogado, juiz, promotor. Ainda quer, né? Engenheiro. Não, ainda exatamente. Mas hoje há uma mentalidade muito diferente voltada para o empreendedorismo. Sim, sim. Né? O jovem não está muito ligado em concurso público. Muitos se desligaram dessa ideia. Então, na época, assim, direito me pareceu uma... Minha mãe conversando com meu pai, eles me deram essa pilha. Né? Só que nunca me desvencilhei da rádio. Minha mãe, ao mesmo tempo, não me deixava... Ela queria que eu fizesse direito, mas não queria que eu também deixasse a rádio de lado. Né? E acabou que eu fiz, me encantei com direito penal na época. Até pensei em um concurso, alguma coisa, mas aí quando você vai ver a realidade, né, a prática... Você chegou a exercer? Não. Eu fiz o exame da ordem, peguei minha carteira da OAB, mas nunca... Exerceu. Para te ter uma ideia, eu me formei em 2000. Sim. Em Direito. Eu colei grau em 2000. E aí, em 2000 mesmo, eu comecei o jornalismo. Tá muito atrelado ao que a gente falou de comunicação há pouco, né, Marcel? No início, eu não sabia lidar com esse retorno. Eu peço até desculpa, né, para esses ouvintes lá, quando eu era mais novo, porque eu não sabia lidar com isso, então eu não tinha, né, noção do que hoje eu tenho. Hoje já há muito tempo, obviamente, eu falo. Sim. Né? Mas eu acho que carisma ou você tem ou você não tem. Verdade. Né? E eu acho que não é um grande esforço você ser educado, você tratar bem quem quer que seja. Exatamente. Né? Eu acho que não sei, é natural, cara. Fui criado assim, né? Sim. Aí é meu pai e minha mãe, é educação, né? É berço. Legal. É o que a gente costuma falar aí, não tem... Não é a escola que vai te dar isso. Não, né? não é escola. Eu vejo, você vê essas situações que estão acontecendo, terríveis aí que a gente está tendo agora nas escolas, os alunos tendo que ser revistados, Sim. as bolsas e tal, né? Eu acho que a gente colocou a família, Sim. ela está sendo muito atacada nas últimas décadas. Sim. Né? E a família é o núcleo de tudo. É verdade. Né? Então esse jovem, esse homem, essa mulher que chegou numa escola e fez uma atrocidade, ele já não estava dando sinais de que ele não estava bem da cabeça, de que ele estava perturbado. Então eu falo para o pai, falo para a mãe que está ouvindo a gente aqui, você sabe o que seu filho está vendo no YouTube? Você tem noção do que seu filho está consumindo no WhatsApp? O que ele diz nos grupos do WhatsApp? Porque aí os pais deixaram muito a responsabilidade para o Estado e para a escola. Sim. O Estado tem que colocar a polícia e a escola tem que saber. Ok, isso aí, eu não estou dizendo que isso não deve acontecer. Tem que acontecer, né? Agora, e dentro de casa? Né? Você está dando atenção para o seu filho, para sua filha? Né? Então, acho assim que eu falei tudo isso para dizer que eu tive uma educação, né, que não tem a ver com grana, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com... um pós-doutorado, um doutorado em Harvard, não. Sim. Né? Educação de dar bom dia, de dar boa tarde, de pedir licença, Sim. de se pisou, pede desculpa, Sim. né? Cumprimentar os mais velhos. Eu fui criado com isso de você... Antiguidade é posto. Né? Sim. Se o antigo é um vagabundo, não vale nada, aí é outra coisa. Sim. Mas a sua primeira reação é respeitar. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso é educação, né, cara? Sim, sim. Veio muito atrelado a isso, né? Vem do berço, né? Cara, minha mãe. Sim. Né? Então, assim, eu tinha uma Mãe relação... e professora, né? Mãe professora também, sem dúvida, né? Não só de microfone, mas na vida. Sim. Né? E assim, Marcelo, é legal porque, como eu comecei a ir muito moleque pra rádio, Sim. a minha geração, eu tô com 46 anos, a minha geração, ela viu o fim do analógico, ela consumiu e viu o fim do analógico, assim como viu o surgimento e consome até hoje o digital. Né? Então, assim, a gente tocava vinil,
Eu vi vinil, cassete, cartucho. Você já viu uma cartucheira? Você não sabe o que é uma cartucheira. As rádios... De videogame? Não, de é o mesmo princípio. Sim. Só que as rádios trabalhavam com cartucheira. Olha. Né? Então tinha essa máquina que você colocava uns cartuchos, tinha a fita dentro, né? Sim. E era gravado ali o áudio. Então você colocava um cartucho, colocava outro, dava play, dava stop. Um cartucho era do comercial, outro cartucho era abertura, enfim. Né? Então eu vi isso na rádio. Legal. Né? Como eu vi também o vinil. Para você ter uma ideia, por exemplo, tinha uma trucagem que faziam no vinil. Você lembra como era a agulha do vinil? Sim. Imagina numa estação de rádio, aquela mesma faixa sendo tocada diariamente. O vinil funciona com atrito, a agulha. Sim. Então, aquela mesma faixa sendo tocada diariamente, o que ia acontecer? A agulha ia desgastar o vinil. Sim. Ia comer o vinil, certo? Sim. O que se fazia na rádio para diminuir aquele chiado característico do vinil? Colocava água. Uau. Os locutores pegavam, lá na rádio eu vi muito isso. Uma garrafinha, tipo dessas de ketchup, assim. Sim. Botava água dentro, e aí só na faixa que ia tocar, ia derramando água, assim. E ficava aquele filete de água, para amenizar o ruído, o chiado típico do vinil. Sim. Né? E eu vi o vinil, então, sair de cena e entrar o CD, o MD, o DAT. Né? Então, assim, para mim foi muito legal